Fala investidores, beleza? Vídeo muito, mas muito especial aqui, um marco no canal. Chegamos a 100 mil reais aqui, passamos um pouquinho, investido apenas em fundos imobiliários. Quero trocar uma ideia aqui com vocês sobre esse valor, o quanto isso vai me rendendo e também se eu deixasse parar desse valor aqui, o quanto ele iria me render. Além de mostrar aqui quanto eu vou receber de dividendo. Então, let's go! Se você já é sócio comigo de diversos ativos, já deixa seu like, sua avaliação é muito importante. Se você não investe ainda, não perde tempo, se inscreva no canal e vamos junto nessa. Como vocês sabem, eu cheguei aos 100 mil já há um tempinho, porém foram somados aqui ações e fundos imobiliários juntos. Agora, como vocês podem ver aqui, eu tenho 133 mil reais na conta. Esse valor aqui, ele deu um salto do meu último vídeo, justamente porque eu tinha participado da subscrição do MXRF11 e do XPML. Já vou mostrar aqui qual o valor que eu estou em fundos imobiliários, mas se a gente vier aqui, ó, em proventos, a gente consegue observar que em janeiro eu recebi 705, na realidade foi 712 porque tinha uma porcentagem da subscrição do MXRF11, então aqui ele não entrou como dividendo, mas foi na casa de 712. Já em fevereiro, próximo mês aqui, nós já temos provisionado 569,63 e não são todos os fundos imobiliários ainda. Obviamente o mês ainda está começando, eu não tenho quanto os outros fundos que me pagam perto do final do mês, ainda não sei exatamente o quanto eles vão me pagar, mas aqui provisionado já está na casa de quase 600 reais, ou seja, não são todos ainda e já ultrapassou aqui, ó, a casa de setembro que era 520, quase aqui outubro. Olhando um pouco da composição da carteira, vocês conseguem observar que 78% é representado aqui pelos fundos imobiliários e 21% representado aqui pelas ações. Então, como vocês podem ver aqui, a minha carteira aqui no Brasil está mais alocada em fundos imobiliários, basicamente quase 80% dela. O meu objetivo é deixar no máximo 75% de fundos imobiliários. Aconteceu de passar, eu já vou mostrar aqui o porquê, mas a minha ideia aqui de carteira ideal é 75 no máximo em FIIs. E aí alguns questionam falando, pô, você tem muito fundo imobiliário, isso não é tão positivo assim na questão da diversificação, você fica meio exposto aos riscos da área de fundo imobiliário. E de fato eu fico mais exposto aos fundos imobiliários, porém as pessoas quando falam isso, só está considerando esse valor que eu tenho aqui na renda variável aqui do Brasil. Como vocês sabem, invisto também lá fora, invisto também em ativos lá fora que aliás também me pagam dividendos. Então, se somar esses ativos que eu tenho lá fora em dólar, a gente consegue ver que a minha carteira se balanceia um pouco mais. Só para ficar mais claro, olha só o quanto eu tenho investido lá fora. Atualmente, na data de hoje aqui, 6.214 dólares. Se a gente fazer essa conversão aqui, eu vou abrir até a calculadora para a gente ver. Vamos colocar aqui 6.214,30. Vou fazer aqui vezes 5 para a gente ver quanto que é. Olha só o total aqui, 31 mil reais. Ou seja, se eu pegar esse valor aqui que eu tenho em dólares, convertendo para real dá 31, vocês conseguem observar que a minha exposição em outra classe de ativos sem ser fundos imobiliários aumenta também. Se você quiser investir em dólar com o meu código APRENDA20, vocês conseguem até 20 dólares de cashback na sua primeira remessa de câmbio. Aliás, eu tô com uma rentabilidade muito boa aqui em dólar. Nos próximos vídeos eu vou explorar isso melhor com vocês aqui. Então me sigam lá no Instagram que eu tô sempre compartilhando mais essa parte de dólar também. Mas voltando aqui, olha só o quanto eu tenho já em fundos imobiliários. Eu tô até animado aqui para falar. Eu ultrapassei a marca de 104 mil reais. Na verdade aqui quase 105 mil reais. E como vocês sabem, no último vídeo eu estava com 90 e poucos mil reais em fundos imobiliários, mas não estava aparecendo aqui nessa carteira de FIIs da Nuinvest, justamente porque eram subscrições que eu tinha comprado do MXRF11 e do XPML11. Então ele ficava dessa forma aqui, ó. Vocês podem observar, olha só isso aqui, BR, XPML, R31M11, renda variável, outros. Então ele não entrava como fundo imobiliário. Mesma coisa está acontecendo aqui com a última subscrição do XPML que eu participei. Eu comprei aqui, ó, um total de 38 cotas. Foi mais ou menos o valor de 112 reais cada cota. Se a gente fazer a continha aqui, olha só, 38 cotas, que é o que eu comprei, vezes 112, ou seja, mais 4 mil reais 256. E agora que as cotas do MXRF11 já entraram, já apareceu aqui, e aí subiu bastante o meu patrimônio indo para 104 mil. Já vou mostrar quanto que está aproximado o meu dividend yield com aquele valor que eu tinha de 91 mil reais. E a gente vai fazer a continha aqui de ver o quanto eu vou ir recebendo ao longo dos meses, mesmo se eu parar de investir, só deixar os dividendos ir acumulando. Então, clicando nele aqui, a gente consegue observar, olha só, o ALSR11, o total que eu tenho aqui, ó, 9.189, tem um total de 78 cotas dele, o meu custo médio aqui na casa de 113,41 e agora ele subiu bastante, está 117. A gente observar aqui, ó, com esse valor que ele subiu muito, o PVP dele está bem alto, está 1,12. Ele está realmente acima do valor patrimonial. Embora seja um fundo aqui
aqui de tijolo, então a gente tem que estar um pouco mais atento com essa questão de PVP de fundo de tijolo. Às vezes pode ocorrer uma reavaliação patrimonial e o valor sobe bastante. Próximo fundo que eu tenho aqui, o HGLG, tenho R$19.000 investido nele, quantidade aqui de 116 cotas. Meu custo médio aqui na casa de R$161 e agora ele está valendo 164. Se a gente observar aqui o HGLG no investidor 10, ele está bem próximo do seu PVP, 1,04. Subiu bastante aqui nos últimos 12 meses e pagou um dividend yield na casa de 8,29. Seguindo aqui o próximo fundo que eu tenho, KNCR. Esse aqui eu comprei bastante justamente porque eu vendi as ações que eu tinha da S Brasil e agora eu tenho aqui 17 mil nele, 937, quantidade de 175 cotas. Meu custo médio aqui, ó, R$100,62 e agora ele está custando 102,50. Olhando ele aqui, ó, a gente pode observar que o PVP está na casa de 1,01, bem próximo do seu valor patrimonial e também pagou um dividend yield dos últimos 12 meses, bem interessante, de quase 13%. Mas como ele é um fundo atrelado mais ao CDI, a gente vai passar a ver ele render um pouco menos. Próximo fundo que eu tenho na carteira, KNRI, também da Kinea, eu tenho aqui a 9.223, quantidade 57 cotas. Meu custo médio, esse aqui tá bem baixo, olha só que interessante, 145,98 e o último preço que ele está custando agora 161,82. Se a gente observar aqui no investidor 10, o PVP dele aqui, ó, tá bem próximo do valor patrimonial, 1,02 e ele pagou aqui um dividend yield nos últimos 12 meses de 7,54. Próximo fundo que eu tenho, esse aqui subiu a quantidade bastante que eu tinha na casa de 1.000 cotas do MXRF11 e participando da subscrição que houve, eu cheguei aqui, ó, aumentei bastante, o valor investido foi para 15.891 e a quantidade de cotas 1.512. Meu custo médio subiu um pouquinho também, olha só, R$10,28 e na data de hoje o último preço dele tá R$10,51. O PVP dele já esteve mais alto, mas agora está na casa de 1,06, pagou um dividend yield nos últimos 12 meses na casa de 13,7, bastante aqui. Próximo fundo meu, XPLG11, fundo de logística, gosto bastante, tem um valor de 14.196, quantidade de 131 cotas, meu custo médio nele 106,96 e agora ele está custando 108. Olhando aqui no investidor 10, a gente pode observar que o PVP dele está, olha só que interessante, abaixo do valor patrimonial, ou seja, um fundo barato aqui pra gente comprar, pagou um dividend yield na casa de 8,50. E o último fundo que eu tenho aqui, XPML11, gosto bastante dele também, fundo de shopping, eu tenho um valor de 19.420, quantidade de cotas 165, meu custo médio 103 e agora ele subiu bastante, olha só, 117. Observando no investidor 10 aqui, o PVP de 1,05 subiu um pouquinho, mas ainda considero um bom fundo para comprar, mesmo um pouquinho acima do PVP, pagou aqui um dividend yield na casa de 8,49. E agora, com esses 100 mil, 104 mil, quase 105, eu tô bem ansioso para ver o quanto eu vou receber de dividendo em fevereiro aqui. Tem uma subscrição do XPML que não vai entrar agora, ou seja, eu não vou receber sobre esse valor, mas as outras que já entrou do MXRF11 eu já vou receber aqui em março. Então eu tô bem ansioso para ver o quanto eu vou receber. Mas eu já consigo fazer uma projeção do quanto eu tinha recebido no último mês com 91 mil reais, deu 712. Vou fazer uma continha aqui agora com vocês, se eu deixasse só esse dinheiro rendendo, se eu deixasse só esse valor aqui para investir nos próprios fundos imobiliários. Olha só, eu tenho essa tabelinha aqui que foi do último mês que eu recebi. Vocês podem observar aqui, ó, total investido em janeiro, eu tinha 91 mil e o dividendo pago foi 712. Isso em janeiro. No outro mês, em dezembro, foi 83 mil e eu recebi de dividendo 677. Mas vamos fazer essa continha aqui com esses 91 mil. Olha só, eu coloquei aqui na calculadora de juros compostos o valor de 91 mil. Valor mensal que eu vou aportar, vou deixar 0,0 porque eu não vou colocar dinheiro do meu bolso. Taxa de juros aqui eu vou deixar em 9% para ver mais ou menos o quanto daria esses 91 mil reais investido. Vou deixar o período aqui de 1 ano. Clicar em calcular. Olha só que interessante. Deixando 91 mil sem investir, só colocando os dividendos de volta, chegaria aqui a 99.190, ou seja, um total aqui de 8 mil em juros. Daria por mês 655, mas não foi esse valor que eu recebi. Como vocês sabem, eu recebi 712. Então, meu dividend yield está mais alto que esse aqui. Vou colocar aqui 9,05 para ver, 9,5, né? Vamos ver quanto é que daria. Descendo novamente aqui, a gente pode ver que ainda ficou em 690, não está em 700, então meu dividend yield está um pouco maior que isso. Vou colocar aqui 9,6 para ver. Clicar em tabela, ainda está aqui em 697, vou colocar 9,07, vamos ver. Olha só, 704, foi bem aproximado do quanto eu recebi. Indo aqui em proventos, vocês podem ver que em janeiro foi 705,39 e na calculadora aqui, ó, se eu coloco a taxa de juros de 9,7, a gente pode observar que eu fico aqui no primeiro mês, né, rendendo 704, bem próximo do valor quanto eu recebi. E aí, olha só que legal a magia acontecendo. No primeiro mês aqui, receberia 704, e aí se eu continuasse investindo o mesmo valor que eu recebi, próximo mês já aumentaria para 710,
depois terceiro mês 715, e aí depois de 12 meses iria para um dividendo de 767. Isso só deixando o valor reinvestir, sem eu colocar mais do meu bolso. A gente até pode fazer uma brincadeira aqui depois, se eu só deixasse esse valor investido, quanto tempo ele levaria para chegar em R$ 1 milhão. A gente pode fazer isso no próximo vídeo. Deixa aí nos comentários se vocês quiserem. E não se esqueça, diversificar o patrimônio é importantíssimo, por isso que eu tenho em dólar também. Através anualmente com o meu código APRENDA20, vocês conseguem até $20 de cashback na sua primeira remessa de câmbio. Se você tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários, vamos trocando ideia. Curtiu esse vídeo aqui, de verdade mesmo. Deixa o seu like, sua oração é muito importante. É isso aí, vamos continuar estudando, continuar investindo até nossa liberdade financeira, beleza? Tamo junto demais!